Bom, pessoal, vamos continuar aqui para dar fim ao condomínio edilício. E agora nós vamos tratar da administração, dos órgãos da administração, bem como dos quórums de votação para cada uma das situações. O primeiro órgão de administração, e o mais importante órgão, aquele que é soberano e que trata de todas as questões, desde a eleição, afastamento de síndico, obra, enfim, tudo o que é decidido, na sua grande maioria, dentro de um condomínio edilício, e é tratado na chamada Assembleia de Condômino. Então, a doutrina chama ele de órgão máximo, é o órgão máximo deliberativo do condomínio. É a reunião de todos os condôminos. A reunião de todos os condôminos forma a Assembleia Geral. Pelo menos todos devem ser convocados. Dentro da convocação e dentro da presença nessa Assembleia, o condômino tem dois direitos básicos que têm que ser respeitados. Direito à voz, direito a falar, a opinar, a dar sua opinião, manifestar a sua vontade. No momento oportuno, ele tem o direito de falar e o direito de voto. Então, é o direito de pronunciar-se, o direito à fala e o direito de voto. O direito de voto, ele é exercido no momento da deliberação, o momento da fala, sempre que for possível, né? Sempre que for permitido a ele falar. Então, convoca-se a assembleia, reúnem-se ali os condôminos, os proprietários de unidades autônomas, né, dentro daquele edifício, e põe-se um assunto em votação. Colocado o assunto em votação, é apresentado o assunto primeiro, depois da apresentação, eventualmente, é aberto o espaço para um debate. Esse é um momento onde os condôminos têm, sim, o direito de falar, o direito de fala. Ele exerce, então, o direito de fala. Acabam-se os debates, terminados, findos os debates, os condôminos, então, votam pelas diversas propostas que serão colocadas em votação. Então, ele exerce numa mesma votação, na mesma votação de um único tema, ele vai exercer os seus dois direitos. Primeiro, manifestando-se com relação a uma das alternativas apresentadas, e, em segundo lugar, votando na alternativa que melhor ele julga que atende às necessidades, né, e os anseios, os objetivos do condomínio. A votação ela tem que ser sempre no sentido de atender não a minha opinião individual, mas o que é melhor para a coletividade. Já falamos na aula passada que para exercer tanto um direito como o outro, o seu direito de fala e o seu direito de voto, o condômino tem que estar em dia com as suas obrigações pecuniárias. Ele não pode ter nada em atraso. Ah, mas eu fui contra essa taxa extra para pintura externa. Eu votei contra, não é hora de pintar, a pintura está boa, então eu não vou pagar essa taxa. Ótimo, você não quer pagar, você não paga, você é inadimplente, e como inadimplente, você não vai poder votar e nem falar na Assembleia. Se você acha que está injusto, você acha que é errado, você acha que não deve, não é legal, muitas vezes, aquela tarifa, aquela taxa que vem sendo cobrada, busque os meios normais, administrativos, judiciais, para que seja afastada da cobrança. Mas não pode simplesmente inadimplir, deixar de pagar, simplesmente porque você não concordou com aquilo, tá? Como que é feito o voto? Tal qual no condomínio geral, a proporção do voto aqui também é na fração ideal da área comum e do solo da construção. E ela é diferenciada, como a gente já viu, até para diferenciar o custo que cada um tem no pagamento do condomínio. Bom, então, é feito na fração ideal, a proporção do voto é pela fração ideal, desde que a convenção de condomínio não traga diferente. Não é obrigatório, né, não é obrigatório, mas simplifica muito a questão de apuração, a questão de contabilização dos votos no momento de uma deliberação qualquer, tá? Aquelas regras de quem tem a maior proporção na área, na fração ideal, que a gente deu o exemplo dos 11, né, onde 2 tinham 2/3 do condomínio, aqui também vale da mesma forma, se a convenção não prever o contrário. Vou ter 2 tipos de assembleia.
Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária. Quando que é uma, quando que é a outra. A ordinária ela é convocada uma vez por ano. Ela é uma assembleia que tem toda a sua previsão dentro da lei, e dentro da lei também ela pode ser completada com mais alguma coisa dentro da convenção de condomínio. Então, se vocês olharem lá o artigo 1350 do Código Civil, diz lá que ela vai ser convocada pelo menos uma vez por ano para aprovação do orçamento das despesas, né? Então, o síndico ele tem por obrigação, a gente vai ver ali mais na frente, elaborar o orçamento anual. Ele tem que apresentar esse orçamento à Assembleia das despesas que são pretendidas para o ano seguinte, para o ano que vai iniciar o exercício, e a Assembleia tem que aprovar essas despesas. Aprovar também as taxas de contribuição, que vai determinar, né, ou vai dar uma previsão de receita, aprovar a prestação de contas do exercício que está se encerrando. No caso de ser ano de trocar de síndico, a eleição do síndico, né, e também, se for o caso, a alteração do regimento interno do condomínio, né? A Assembleia Geral Ordinária ela é convocada obrigatoriamente uma vez por ano pelo síndico. Porém, se o síndico não o fizer, o síndico não fazendo isso, ele não convocando essa assembleia obrigatória, legalmente obrigatória, os condôminos, na proporção de 1/4 dos condôminos, de 1/4 da soma das frações ideais, de todo o condomínio, eles podem sim também convocar essa assembleia. E não precisa ser condômino que participe de conselho fiscal ou tenha qualquer função dentro do condomínio em si. Condômino, qualquer um que tenha propriedade, que tenha unidade autônoma, ele pode pedir, desde que subscrevam na convocação da Assembleia Ordinária 25%, ou seja, 1/4 dos condôminos, subscrevam a convocação, ela é válida. Não havendo também a manifestação de 1/4, ou o número de condôminos que estão buscando a convocação não chegue a 1/4, esses que desejarem, ou até mesmo individualmente, eles podem pedir em juízo para que seja convocada a Assembleia Ordinária e o juiz despacha no sentido da convocação. Tá? Assembleia Geral Extraordinária, ela é convocada sempre que for necessário para debater, discutir algum assunto. Ela também é convocada pelo síndico, a pedido dos condôminos, ou diante da apresentação, ou do surgimento de algum problema, de alguma situação condominial que exija a deliberação por assembleia, então o síndico convoca. Se houver uma situação em que o síndico não dê bola, também 1/4 dos condôminos pode fazer essa convocação. Então, para que ela serve? Para debater, né, diversos, os mais variados assuntos, né? Ela não tem um rol taxativo ou exemplificativo de temas apresentados pela lei. Suponha que o síndico, né, através de uma avaliação, junto com alguém de uma empresa de pintura, verifique que existem muitas infiltrações na área externa do condomínio e que ele necessita, então, de uma manutenção e de uma pintura, e que essa manutenção, logo após ser feita, ela vai exigir uma pintura externa. Então, há aí sim o surgimento de uma despesa essa que não estava prevista lá no orçamento. Então, ele pode convocar a Assembleia para decidir, vamos fazer, não vamos fazer, e essa Assembleia vai decidir, deliberar sobre a possibilidade ou não de resolver esses problemas e depois de fazer a pintura. Da mesma maneira que quando alguém comete infrações, na aula passada alguém falou, as crianças lá de um podem brincar, do outro não podem fazer bagunça, barulho. Então, 1/4 dos condôminos reunidos podem ir lá e pedir uma convocação para quê? Para decidir sobre o barulho, sobre a brincadeira, sobre algum condômino que não está cumprindo com os seus deveres, com as suas obrigações. Então, nesse sentido, o condômino pode reportar ao síndico o que está havendo, o síndico tomar as suas
proceder às suas diligências e decidir se convoca ou não a Assembleia para decidir sobre aquele assunto, deliberar sobre aquele assunto. A convocação é feita tanto pelos condôminos quanto pelo síndico, só que essa convocação ela tem alguns critérios específicos para a sua realização, a fim de que ela não seja declarada nula. Por exemplo, a ordem do dia dessa Assembleia, elas têm que estar muito bem explicada e tem que estar toda ela colocada ali. Então, sobre o que nós vamos deliberar? Sobre um vizinho que está fazendo festa todo dia na sua unidade e incomodando toda a vizinhança. Ok, há reclamações, ela é procedente, convocamos uma Assembleia para decidir isso. Né? O foco da Assembleia é isso. Ao final, abre-se lá a palavra para as considerações, para manifestações, e, eventualmente, pode surgir um tema urgente que necessite de deliberação imediata. Aproveita-se a situação e delibera-se sobre isso. Mas, a princípio, ela é para resolver a ordem do dia, aquilo que foi pautado na ordem do dia. Contratação, demissão, mudança de administradora, ampliação do sistema, melhoria, ampliação do sistema de telefonia interna, portaria, são contingências, circunstâncias que surgem no dia a dia da administração condominial e tem que ser colocado na ordem do dia. Segue-se a pauta e, por fim, assuntos gerais. Isso, você vai seguir a pauta, primeiro a pauta, essa é a ordem, né? E, ao final, você debate os assuntos gerais. Então, tanto na convocação por um quarto dos condôminos, como pela convocação pelo síndico, a pauta tem que ser estabelecida e tem que fazer parte da publicação. Prazo de antecedência dessa publicação. A lei não estipula um prazo. Não tem 15 dias, 10 dias, 20 dias. Não existe. A convenção pode trazer esse prazo? Pode. A convenção pode trazer que as assembleias serão convocadas com, no mínimo, 15 dias, 10 dias, 5 dias de antecedência. Se a convenção traz um prazo, segue-se o prazo da convenção. Se a convenção não traz nenhum prazo, que prazo o síndico vai seguir? Um prazo que seja razoável para que todos os condôminos tenham conhecimento da realização da Assembleia. Então, além de elaborar a convocação com a ordem do dia totalmente pautada, ele tem que dar publicidade com determinada antecedência para que todos possam tomar conhecimento. Qual é esse prazo de antecedência? A lei não determina esse prazo, não diz qual é o prazo. A convenção pode trazer. Se a convenção não trouxer, ele de forma razoável. Veja, 24 horas, não dá tempo de você informar todo mundo. 7 dias, depende de como é feita a publicidade, do tamanho do edifício, de quantos condôminos tem que estão morando ali, você até consegue dar publicidade. Por exemplo, se é um edifício onde a maioria usa elevador, e você fixa dentro dos elevadores ou do elevador a convocação, fatalmente a pessoa vai passar por ali naquele momento e vai ver. Você pode também emitir uma correspondência e colocar na caixa de correspondência de cada unidade, a pessoa vai ver. Você pode fazer os dois, né? Entregar a correspondência na caixa e colocar ali. Então, agora, se o condomínio é maior, são vários blocos, muita confusão, aí você precisa de um prazo um pouco maior, quem sabe aí uns 15 dias, ok? Tudo isso tem que ser cumprido, por quê? Porque se você não cumprir com a pauta correta, com o prazo de publicidade correto, essa assembleia pode ser considerada nula pela justiça. Qualquer condômino pode pedir a declaração de sua nulidade e o juiz, entendendo que ela não atendeu aos requisitos legais, declara nula. E ela sendo nula, tudo que foi deliberado nela é nulo também. Agora, imagina que isso vai levar um tempo e vão começar os serviços lá de pintura e conserto, reparos nas infiltrações, e de repente já está num certo grau do serviço e ela é declarada nula. Olha o transtorno que vai dar. Tá? Aqui no slide fala de correio eletrônico, né? Então, hoje você pode até usar as redes sociais aí, grupo de WhatsApp, né? Os condôminos estão ali, você dispara, é válido sim, gente, tá? É por qualquer meio de comunicação que possa ser usado pelo síndico. No final, na última linha, vai falar assim, salvo no caso de urgência que, né, justifique um prazo menor. Essa justificativa de um prazo menor,
o síndico tem que daí envidar todos os esforços para dar o máximo de publicidade. Existem situações, ele não pode, por exemplo, esperar 15 dias para tomar uma decisão sobre aquilo. Sei lá, existe um grande vazamento de água na caixa ou quebrou. Então, tem aquelas coisas de emergência, né? E essas emergências, quando elas têm um certo valor, a gente já vai falar disso, em comparação com a taxa condominial, o reparo é muito caro, o síndico não pode decidir sozinho, ele precisa obrigatoriamente convocar a assembleia. Aquelas emergências de pequena monta, ele não precisa de assembleia, ele vai lá e manda fazer e pronto, põe na conta depois. Eu pago R$300 de condomínio, com aquela atitude do síndico ali, que rapidamente corrigiu um problema, eu vou pagar nesse mês 315, 320. Então está dentro de um padrão, não chegou nem a 10%. E foi uma situação grave, urgente ali, de emergência, ele teve que tomar. Agora, se é uma situação que, por exemplo, o meu condomínio lá, usando o mesmo valor, 300, ele vai passar para 500, para 450, aí já é significativo o aumento. Convocar a Assembleia para decidir. Quórum. Feita a Assembleia, qual é o quórum que essa Assembleia tem, o que ela necessita para deliberar? Bom, o quórum aqui, a resposta é padrão do direito civil, principalmente. Depende, né? Qual é o quórum para ela deliberar? Depende do que ela vai deliberar. Ela pode ter um quórum por maioria simples dos presentes, ela pode ter um quórum qualificado pela maioria absoluta, ou seja, a maioria dos condôminos, ela pode ter quórum aí de 2/3, 3/4, depende do que você vai deliberar naquela assembleia. Quando que a lei pede unanimidade dos condôminos? Quando que é obrigatório todos os condôminos comparecerem e todos votarem no mesmo sentido? Para mudar a destinação do edifício ou de uma das unidades do edifício, né? Para a construção de novas unidades, seja num outro pavimento, né? Vamos levantar mais um pavimento no edifício, ou numa outra parte do solo, tem uma grande área ainda que não está ocupada, vamos ali levantar mais um bloco do nosso edifício. Isso todos os condôminos têm que estar presentes, e todos têm que votar pelo sim, para que isso aconteça. Se um condômino votar pelo não, não vai se construir, não vai se mudar a destinação. Mas, professor, se 2 condôminos não comparecerem, não vai dar certo também. É unanimidade dos condôminos, não dos presentes, não dos votantes, não. É unanimidade dos condôminos, de todos os condôminos, todos têm que estar lá. Ou presente pessoalmente ou por representação por instrumento. Então, essas duas circunstâncias, destinação do edifício e construção de novas unidades, sejam num andar para cima ou numa outra área de terreno, eu preciso da unanimidade. Maioria absoluta. Maioria absoluta, lembrando, é a maioria dos condôminos. É 50% mais um condômino que vai me dar a maioria absoluta. Também não é maioria dos presentes, não é maioria simples, né? Então, quando que eu necessito da maioria absoluta? Para aprovar obras úteis, né? Que não impliquem em acréscimo para facilitar ou aumentar a utilização pelos condôminos das áreas comuns. Para determinar... Está errado ali, está determinar a destituição do síndico, para deliberar a extinção do condomínio ou reconstrução do edifício em caso de destruição considerável, ou ainda quando ele está sob ameaça de ruína, a restauração total do edifício. Então, eu tenho 2 tipos de obras úteis. Tenho obras úteis que aumentam a utilização das áreas comuns, seja para que eu possa atender mais pessoas, ou seja para que fique mais fácil o acesso ou o atendimento para aquela área, para que aquela área é destinada. Então, se eu vou fazer uma benfeitoria útil
que implique em aumento de área, que implique em aumento de área construída, em aumento da academia, aumento da piscina, aumento do salão de festas, aumento da área da churrasqueira, sei lá o quê, isso eu necessito destituição do condomínio, quando nós vamos acabar, por fim ao condomínio, para determinar a destituição do síndico. Aí sim, o síndico é eleito pela votação. A gente já vai ver quem elege, como elege o síndico, o quórum. Mas para destituir o síndico, para destituir, eu tenho um quórum qualificado. A gente vai ver que para eleger, não. Eu não tenho quórum qualificado para a eleição do síndico, mas para destituição, sim, tá? Ele é um cargo de confiança. Então, uma vez escolhido, deliberado a sua escolha, para destituí-lo precisa de uma porção maior até do que o elegeu. Tá? Para deliberar a extinção do condomínio. A extinção do condomínio é quando ele não existe mais, já não tem mais sentido de existir. Você vai ter que convocar uma assembleia extraordinária e nessa assembleia a maioria absoluta tem que estar presente e tem que votar nesse sentido. Para deliberar sobre a reconstrução, no caso que boa parte dele caiu. Ainda que ele não tenha caído, mas ele está na ameaça de cair, ele está numa iminente situação de ruína, também é a maioria absoluta que vai votar para a reforma de reconstrução. A ruína é basicamente uma reconstrução. Ele pode não ter caído, não estar totalmente destruído, mas o estado de ruína, fatalmente, ele já é iminente a destruição, então antes que ela aconteça, eu posso restaurar. Essa restauração passa pela maioria absoluta. 2/3 dos condôminos. 2/3 dos condôminos, alterar a convenção condominial. Então, a alteração da convenção, ela requer 2/3 dos condôminos presentes na reunião e que votem favorável à alteração. Para realizar obras voluptuárias. Quais são obras voluptuárias? Aquelas que não trazem nenhuma utilidade ao condomínio e nem são as necessárias. São as embelezadoras, trocar o revestimento da parede da recepção, trocar a pia, o azulejo do salão de festas. São coisas que apenas trazem benefício estético, mas não tem nenhuma necessidade e nenhuma utilidade. Abandono de somente uma unidade passa por assembleia. Veja, a unidade ela vai estar... se houve abandono de uma unidade, nós entramos no que nós vimos da propriedade lá atrás. A propriedade abandonada, se ela está abandonada, qualquer um pode tomar posse, né? Então, eu teria que saber por que ela foi abandonada, quem a abandonou, se não tem ninguém cuidando, se não tem ninguém pagando o condomínio, porque o abandono vai implicar no não pagamento de IPTU, no não pagamento de condomínio, essas coisas todas. Provavelmente vai pairar sobre ela uma execução, e nessa execução esse imóvel vai a leilão, né, e o valor do leilão vai ser para pagar tanto as dívidas de condomínio como as dívidas de IPTU. Então, na questão de imóveis, o abandono por si só não precisa de nenhuma decisão de assembleia. A assembleia não pode fazer nada pela unidade abandonada. A assembleia pode sim dar o respaldo, porque já é uma atribuição do juiz, do síndico, desculpe, em demandar em juízo contra o titular da unidade para que ele pague o condomínio, para que ele ponha as suas dívidas em dia com o condomínio. Porque se ele está pagando o condomínio e se ele está pagando o IPTU, ainda que ela esteja fechada, eu não posso dizer que ela está em situação de abandono. A situação de abandono implica em não estar pagando nenhuma dessas duas taxas, nenhuma dessas duas obrigações. O imposto, né, que é a atribuição fiscal, e o IPTU, que é uma contribuição administrativa, que é uma dívida administrativa. Então, a Assembleia, ela não tem nada para decidir sobre a unidade. Quem tem, sim, é o síndico, uma vez que ele tem autorização de executar esse condômino, e em executando, se ele não pagar, pedir
a praça do imóvel para que seja paga a dívida, né? A gente sabe que nesse caso não cabe nem a impenhorabilidade do bem de família, seja pelo IPTU, seja pelo condomínio, porque são dívidas do próprio bem, né? As obras voluptuárias e, por fim, para realizar obras úteis destinadas a facilitar ou aumentar a utilização das áreas comuns. Ainda 2/3 dos condôminos, mas desses 2/3 dos condôminos eu excluo o infrator, porque daí é para aplicação de multa pelo descumprimento de dever, né? Então, cada vez que um condômino não cumpre com o seu dever, nós vimos quais são os deveres deles na aula passada. Então, cada vez que ele descumpre o dever dele, ou que ele não trata os demais com urbanidade, ou coisa do tipo, deve ser aplicada uma multa para ele. Então, para a deliberação do valor dessa multa e sobre se aplica-se a multa, é feita uma Assembleia Geral convocada e tem que estar lá presente 2/3 dos condôminos e eles têm que votar pela aplicação e, se não tiver o valor na convenção, aplica-se, delibera-se sobre o valor também. 3/4 do condomínio, né, novamente aqui 3/4, mas também não contando o infrator, afastando-se o infrator. Aqui é no caso de reincidência. Quando ele é reincidente, então eu tenho 3/4 dos condôminos, um dos quóruns altos, né, quase a totalidade, para aplicar a multa, né, quando ele é reincidente. Tá? Então, ele vem reiteradamente descumprindo os deveres condominiais, na reiteração, pela reincidência ou quando é muito contumaz na prática do seu descumprimento. Tá? Demais matérias que a gente não tratou aqui. Demais matérias que a gente não tratou aqui nesse quórum, qualquer outra coisa que você queira votar que não está presente nesse rol, você faz por maioria simples. Né? O que é maioria simples? É a maioria daqueles que estão presentes na Assembleia. Então, daí quem está na Assembleia, estando na Assembleia, ele vota. A maioria formada delibera sobre aquele assunto. Aí é o caso, né? Tem 100 condôminos. Eu vou trazer um assunto para votação que não está nessa regra. Desses 100 condôminos, 5 vão lá. 3 votam a favor, valeu, está valendo, a Assembleia Soberana é o órgão máximo e ela pode acontecer, nesse caso, com 5 para deliberar sobre esse assunto, tá? Esse quórum também pode ser, todos os que a gente viu aqui, eles podem ser aumentados pela convenção, mas eles não podem ser reduzidos na convenção.